Muito bom dia. Cabo Verde, como é sabido, enfrenta os maiores choques externos de sempre. Seca severa prolongada desde 2016, a pandemia da Covid-19 e a guerra provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia. A pandemia da Covid-19 provocou uma forte contração económica em 2020. Atingiu fortemente o turismo e fez disparar o déficit orçamental para 10% do PIB e o rácio da dívida pública no PIB para 155,6%. Para mitigar os impactos da pandemia, o Governo adotou fortes medidas de proteção sanitária, proteção do emprego, proteção das empresas e do rendimento. Um forte programa de recuperação económica foi lançado no primeiro trimestre deste ano, com importantes estímulos e incentivos ao setor privado. Todas estas medidas exigiram um elevado esforço financeiro, excepcional e de desembolso imediato, para evitar o colapso sanitário, económico e social do país. E, ao mesmo tempo, para inverter a tendência para a recuperação económica e social. A guerra na Ucrânia está a impor em Cabo Verde, mas no mundo inteiro, um choque humanitário, económico e social muito gravoso, sem precedentes. Cabo Verde depende da importação da maior parte dos bens alimentares que consome. A escalada de preços internacionais desses produtos, provocada pela guerra na Ucrânia, afeta fortemente o consumo, a segurança alimentar e nutricional da nossa população. O aumento dos preços provocados pela guerra na Ucrânia afeta a situação da segurança alimentar e nutricional em Cabo Verde. As pessoas precisam de mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de produtos. Com menos rendimentos e preços mais altos, a capacidade de se alimentarem é, obviamente, atingida. É isto que explica o facto de 9% da população cabo-verdiana se encontrar atualmente em situação de crise alimentar, quando em 2020 era de apenas 2%. Para além dos impactos sobre os alimentos provocados pela guerra na Ucrânia, houve também, e temos estado a assistir, o impacto gravoso no aumento dos preços dos combustíveis. O preço do barril do Brent em janeiro deste ano estava a 85,5 dólares. Chegou a atingir 122 dólares em maio. Estes aumentos de preços internacionais afetam fortemente os preços em Cabo Verde, pois importamos gasóleo, gasolina, gás butano e fuel para a produção de eletricidade. Para mitigar os efeitos da crise inflacionista nos produtos alimentares e de energia, o Governo adotou um conjunto de medidas no sistema alimentar e também no setor energético. No sistema alimentar, a estabilização de preços de produtos como milho, farinha de trigo, trigo a granel, óleo alimentar, para reduzir os efeitos dos impactos dos preços externos resultantes do aumento do custo das importações no mercado interno. Reforço alimentar nas cantinas escolares para funcionarem sem interrupção durante os períodos de férias. Assistência alimentar a famílias em situação de crise alimentar. Programa de trabalho público para proporcionar rendimento às famílias mais atingidas pela situação da crise, quer da pandemia, quer da crise derivada dos aumentos dos preços internacionais de produtos alimentares. A bonificação da ração animal. Na energia, um conjunto de medidas foram tomadas e estão em curso e outras previstas. A manutenção da redução do IVA sobre a eletricidade de 15% para 8%, a majoração para as empresas em 30% dos custos de aquisição de água e eletricidade e a manutenção do aumento do desconto da tarifa social de eletricidade de 30% para 50%. Relembrar que estas medidas vêm de medidas de proteção
da pandemia e mantém-se. A suspensão do mecanismo automático de atualização de preços dos combustíveis e de eletricidade para não deixar que os preços da gasolina, do gasóleo, do gás butano e da eletricidade aumentem para além de um determinado nível. O governo passou a compensar parte do diferencial entre os preços das importações e os preços da comercialização interna no país desses produtos, limitando assim os efeitos negativos na economia e nas famílias. Não alteração dos valores da tarifa social de eletricidade que os beneficiários pagam, protegendo assim os consumidores de menores rendimentos e mais vulneráveis aos choques que já vêm da pandemia e que são agora reforçados pela guerra na Ucrânia. Para as outras categorias de consumidores, a atribuição de um desconto até 70% do valor do aumento tarifário que resultaria dos impactos da inflação externa importada para Cabo Verde. Uma iniciativa legislativa vai ser introduzida em regime de urgência no Parlamento para reduzir a taxa do imposto de consumo especial sobre o gasóleo, a gasolina, mudando o regime de ad valorem para taxa específica. A redução da taxa de direitos de importação sobre gasolina de 20% para 10%. A redução da taxa de direitos de importação sobre o fuel 180 e 380 de 5% para 0%. São medidas fiscais extraordinárias para complementar o esforço de mitigação em curso, para mitigar os efeitos do aumento dos preços internacionais de combustíveis e, consequentemente, sobre os preços da eletricidade derivados do impacto da guerra na Ucrânia. Medidas de proteção social pelo rendimento, dirigidas à população mais afetada, mais pobre e mais vulnerável. Medidas essas estão em curso para alargar o número de beneficiários da pensão social mínima para os idosos e alargar o número de beneficiários do rendimento social de inclusão. O custo total da aplicação destas medidas todas de mitigação sobre os efeitos da crise alimentar e energética e também para a proteção social dos mais vulneráveis está estimado em cerca de 9 milhões de contos até ao final do ano de 2022. Cerca de 50% deste valor é destinado à estabilização dos preços dos produtos alimentares, combustíveis e de eletricidade. A situação é crítica a nível internacional. Mais de 263 milhões de pessoas no mundo estão em risco de pobreza extrema e muitos em situação de fome, particularmente em África. A situação é de emergência económica e social e humanitária em vários países do mundo, particularmente os países menos desenvolvidos. Em Cabo Verde, obviamente que sentimos os efeitos dos impactos na inflação, na deterioração do poder de compra das famílias, na segurança alimentar e nas perspectivas do crescimento económico. Estas são as razões para declarar a situação de emergência económica e social em Cabo Verde, derivada dos impactos da guerra na Ucrânia. Situação excepcional exige respostas excepcionais. Incertezas existem quanto à evolução da guerra na Ucrânia e seus impactos. Confrontado com os efeitos da dupla crise, seca, pandemia e agora a guerra, o país não tem condições de acomodar os impactos e financiar todas as medidas de mitigação e de proteção sem suporte dos parceiros de desenvolvimento e das instituições financeiras internacionais. Ações têm sido desenvolvidas e vão ser intensificadas junto dos parceiros de Cabo Verde. A declaração da situação de emergência social e económica vai permitir
acionar junto dos parceiros e das organizações internacionais financeiras instrumentos e mecanismos ajustados às respostas à emergência e mobilizar recursos para o efeito. Mas é também esta declaração um sentido virado para o reforço da consciencialização dos cabo-verdianos sobre a situação grave que o mundo enfrenta e seus impactos económicos e sociais em Cabo Verde. Por isso, um apelo especial à economia do consumo de eletricidade, do gasóleo e da gasolina. Um esforço de poupança deve ser feito por todos, pelos indivíduos, pelas famílias, pelo Estado, pelas empresas e outras organizações. O Governo tudo continuará a fazer para mitigar os efeitos de mais uma crise, talvez a mais grave nos seus impactos do que a própria pandemia. Estou a falar dos impactos económicos e sociais, e com um elevado nível de imprevisibilidade e de incerteza. Mas, mesmo nesta situação, continuamos a fazer tudo para proteger e mitigar os efeitos e proteger os cabo-verdianos. A situação é difícil, é reconhecida. Juntamos 3 crises. A seca, cujos efeitos ainda se fazem sentir. A pandemia, cujos efeitos económicos e sociais são muito evidentes. E a guerra na Ucrânia, que traz impactos muito mais gravosos a nível económico e social. Mas, juntos, vamos mais uma vez vencer. Muito obrigado.